Olá, eu sou o professor Oswaldo, sou professor da disciplina de Finanças Corporativas do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina. Nesta videoaula, nesta e na próxima, eu vou explicar a parte financeira do trabalho interdisciplinar do sexto termo do curso de Administração Empresarial. Esse trabalho consiste num modelo de negócio, uma proposta de negócio que um grupo de alunos vai se reunir para apresentar, estudar a viabilidade desse negócio. E tem vários aspectos a serem estudados, aspectos de marketing, produção, gestão de pessoas, clientes, né? A nossa parte aqui é explicar como você aborda, como você faz a análise da parte financeira, né? O estudo da viabilidade financeira desse empreendimento, desse negócio. Aqui é importante começar pelo seguinte: é uma etapa inicial. A gente não espera que o aluno aqui destrinche em detalhes os aspectos financeiros. É uma primeira etapa, ok? Tá. Então vamos aqui ao nosso material para explicar para vocês o modelo de negócios. Ok. Estimativa financeira. O que você tem que construir? Você tem que construir, como a gente estuda em finanças corporativas, um fluxo de caixa projetado. Idealmente, né? Um fluxo de caixa projetado, onde você tem que identificar qual o investimento inicial, aqui, a flecha de saída de caixa relevante no início do projeto. Esse investimento inicial pode ser várias coisas, depende do tipo de negócio. Pode prescindir, né, a aquisição de máquinas, prescindir não, pode necessitar, né, precisar de aquisição de máquinas. Essas máquinas podem ser computadores, pode precisar ser previsto a aquisição de softwares, aquisição de mobílias, aquisição de veículos, necessidade de capital de giro, né? Como a gente já estudou em administração financeira, lá em gestão do capital de giro, ou seja, dinheiro para suportar o negócio enquanto o negócio funciona abaixo do ponto de equilíbrio, esse é o dinheiro de caixa, dinheiro necessário para suportar o negócio enquanto as vendas parceladas não entram no processo, não entram no caixa, né? Porque muito tipo de negócio depende da venda parcelada, da venda a crédito para se viabilizar. Esse capital de giro pode ser a necessidade de aquisição de estoques, quando o modelo de negócio se refere a algum tipo de negócio que trabalha com estoque. Pode ser estoque de comércio, compra e venda de mercadorias, ou pode ser também o estoque de uma indústria ou assemelhada, né, com a aquisição de matéria-prima, transformação para produto acabado e venda desse produto acabado como mercadoria. Depois você deve pensar, né, além do investimento, você também deve pensar qual a estimativa de receitas desse seu negócio. Qual a estimativa de custos, esses custos normalmente associados às receitas. E qual a estimativa das despesas. Rapidamente vamos lembrar a diferença de custo e despesa. Custo é aquele sacrifício para produzir bens e serviços. Então, é gasto para produzir bens e serviços, atividade fim do negócio. Despesa, sacrifício para administrar e vender o produto. Então, as despesas estão mais associadas às atividades meio da empresa e os custos estão relacionados à atividade fim da empresa. Primeira separação para você imaginar o seu negócio, essa primeira separação. A maioria dos custos eles têm uma relação mais variável com a receita. Não todos, né, mas a maioria. E a maioria das despesas, uma boa parte das despesas tem mais relação com o aspecto fixo. Mas no processo de projeção, é importante que você separe o que é custo fixo, custo variável, despesas fixas e despesas variáveis. Porque essa separação você tem condição de fazer porque você já passou pela disciplina de contabilidade de custos, já passou pelo planejamento e controle financeiro, onde você estudou orçamento, e em finanças corporativas também nós falamos sobre isso. Então é importantíssimo que você tenha a condição na equipe de diferenciar qual é o tipo de custo fixo que a empresa terá,
que a empresa ou o empreendimento ou o negócio ou o projeto terá em função desse funcionamento e qual será o custo variável. Qual a despesa fixa, qual a despesa variável, tá certo? Então, nesse processo de projeção, você vê assim, qual é a estimativa, o que eu espero obter de receita de vendas? Produto 1, serviço 1, produto 2, serviço 2, total da receita. É muito importante que nesse processo de estimativa do total da receita, que a equipe considere a quantidade de produtos e serviços associados a esse total de receita. Porque lá na frente você vai calcular ponto de equilíbrio e é preciso saber essas quantidades. Essas quantidades também vão ser determinantes para verificar se o empreendimento, o negócio, tem condição de atingir aquela quantidade. Se há restrição de produção, restrição de comércio, se é viável, não. Para pensar na viabilidade é importante não só ter a estimativa de receita, mas, sobretudo, quantidade que eu preciso vender para alcançar aquela receita. Neste momento, a equipe deve aplicar, quando estimar a receita de venda, deve aplicar o que aprendeu em finanças corporativas, no início da disciplina, também lá em contabilidade financeira, acerca de tributos. Então, a empresa, o projeto, pode adotar a tributação simples. No material de finanças corporativas tem explicação sobre isso, né? Procura-se a alíquota teórica e aplica-se uma fórmula para achar a alíquota efetiva. Ou então, se o projeto não se enquadrar no Simples, tem um limite de receita bruta anual, ou tem um limite de tipo de negócio também, mas eu acho meio difícil algum projeto de investimento, algum projeto de negócio ser em algum negócio inviável, né? Em geral, tem que ver se ultrapassa o valor, daí vai ter que ser projetado os tributos em função dessa realidade. Se for simples, é uma alíquota só e resolveu o problema. Se for lucro presumido, aí tem que ir lá no material de contabilidade financeira ou de finanças corporativas, no início da disciplina nós falamos sobre isso, e buscar como que se calcula os tributos pelo lucro real e os tributos se o lucro é presumido. O lucro presumido serve só para contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda à pessoa jurídica. Os outros tributos que incidem sobre venda e sobre a folha de salário estão explicados lá. Sobre a folha é 20% da folha, né? A contribuição patronal previdenciária. E sobre as vendas depende do tipo de negócio. Tem PIS e COFINS, que é para todos. Tem ISS, que é um percentual sobre venda, que é para prestador de serviço. O ICMS e o IPI para a empresa industrial, né? E o ICMS para a empresa comercial, se for só ICMS. Aí, se você tiver dúvida, você procura o professor em aulas presenciais síncronas para tirar essa dúvida e a gente ajudar o aluno, a equipe, a encontrar a forma de enquadramento mais adequada para o projeto, tá? A outra coisa que nós já discutimos no início da disciplina, em geral, pessoal, se o negócio tem condições de se enquadrar no Simples, em geral, deve-se optar pelo Simples, tá? Porque o Simples é um sistema de tributação diferenciado, simplificado, e que ele tem a ideia de trazer, né, a formalidade das empresas formais. Então, ele tem um grau de benefício fiscal ali dentro. Normalmente, as empresas se beneficiam adotando o Simples. Normalmente, não sempre, mas aqui para fins de exercício do trabalho é o suficiente. Ok, estimei a receita? Estimei. Vi os tributos incidentes sobre a receita? Vi. Então, já tem uma parte dessa projeção de vendas do fluxo financeiro apurado. Agora vamos por custos e despesas. Que custos a empresa, o negócio vai ter? Matéria-prima, se é uma indústria, insumos, indústria, mão de obra direta, pessoal, isso aqui pode ser serviço, pode ser comércio, pessoal de vendas, né? Serviços diretos, custos indiretos em geral de fabricação, né? Veja, se você está adotando um comércio, o custo é basicamente o custo da mercadoria vendida. É a mercadoria que entra, a mercadoria que sai, esse é o custo.
é bem mais fácil. Se a maioria dos negócios são propostos, nesses anos a gente tem visto, é prestador de serviço. Se é prestador de serviço, então é importante você separar o que é custo do serviço prestado, o pessoal que está envolvido na atividade fim, e do que é despesa de gerenciamento, de venda, né? Para o negócio funcionar, precisa ter equipe de venda, tem que ter gente vendendo, tem que pagar a comissão de venda, e aí você também estima as despesas, né? As despesas da empresa, salário do administrativo, salários do pessoal de marketing, comissão de vendedores, muito importante tanto para comércio, às vezes para a indústria, e muito também é importante também para prestadores de serviço. Normalmente, quando um negócio está começando, ele depende muito de dois aspectos. Um deles é produzir bem o serviço, produzir adequadamente, com qualidade aquele bem ou serviço, e vender também. São os dois segredos, né? Administrar, às vezes, fica para depois, né? Despesas de vendas, despesas administrativas. Nesse contexto, é muito importante você separar o que é custo fixo do que é custo variável. Separar o que é despesa fixa do que é despesa variável. É importantíssimo. Você precisa fazer isso, senão você tem impedimentos ali na frente de calcular ponto de equilíbrio. Tá certo? Você tem condição de fazê-lo. Aqui nós temos os tributos quando não é simples, aqui tem o simples, ou então calcula PIS/COFINS, 3,65, ISS pesquisa alíquota, né, no site, ICMS pesquisa alíquota, não tem muita dificuldade, mas se tiver dúvida, pergunta ao professor. IPI pesquisar alíquota também. Contribuição patronal previdenciária, considere 20% apenas. A gente sabe que não é 20% porque dependendo do negócio, existe o adicional RAT, né? Risco de acidente de trabalho. E também tem alguns tipos de negócios modernamente que não se enquadram, eles tiveram benefício fiscal, que está sendo prorrogado, que pode calcular essa contribuição patronal pela receita bruta. Mas a gente vai pela regra geral, então a gente vai considerar assim 20%. Contribuição social sobre o lucro líquido, vamos considerar 9%. Imposto de renda pessoa jurídica, 15%. Esses dois sobre a mesma base de cálculo têm diferença, mas para fins de exercício nós não precisamos entrar nessas diferenças muito particulares. Ou seja, aplicando 24% sobre o lucro antes do imposto de renda, o lucro operacional, antes do imposto de renda, você tem a estimativa de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Isto se a equipe decidir fazer a projeção pelo lucro real, né, que é o que normalmente a gente aprende na universidade. Se não fizer pelo lucro real, se der para fazer pelo simples, faz pelo simples, não precisa fazer nada desses outros tributos que não são simples, fica mais fácil, tá? Se fizer pelo lucro presumido, é uma alternativa intermediária, você busca no material do professor, que isso foi explicado. Bom, análise preliminar da sustentabilidade ou da viabilidade do negócio. As fontes de receita têm potencial para serem grandes o suficiente para satisfazer frente aos gastos com tributos, custos e despesas? Idealmente, pessoal, a gente quer que você coloque naquela projeção de fluxo de caixa que está mostrado aqui, o investimento e o fluxo de caixa resultante. O que é o fluxo de caixa resultante? São as receitas menos os custos e despesas. Se tiver depreciação, você depois soma a depreciação no final, né? Porque depreciação, se você considerar depreciação, você tem que somar no final. E com base nesse diagrama de fluxo de caixa, você calcula pelo menos o payback. E, idealmente, você calcula também a taxa interna de retorno e o valor presente líquido, que nós aprendemos em finanças corporativas, e tem uma série de exercícios, inclusive o professor vai usar um dos exercícios daquela série de exercícios na lista para explicar como você faz na prática esse seu exercício de análise de viabilidade financeira do negócio, tá? Quantos de recursos precisarão ser captados? Então, se a equipe não tem, vai pegar dinheiro emprestado, quanto? E quanto custa esses recursos? No final desta disciplina, nós vamos ter uma unidade que vai tratar sobre custo de capital. Neste momento aqui, nesta explicação, nós não vamos entrar nessa discussão, mas você precisa levantar quanto esses recursos são captados e que custo, e se tiver essa captação de recursos, esse custo é uma despesa financeira
tem que ser considerada lá naquela DRE e, portanto, afetar o fluxo de caixa do empreendimento, como você estudou. Então, se tem um custo financeiro, qual é o juro? O juro é R$1.000 por mês, que nós vamos pagar durante 5 anos, vida útil do projeto. Então, a gente considera aqueles juros ali no fluxo de caixa projetado. Bom, depois que você fez essa análise, você deve calcular, usar o ponto de equilíbrio como uma meta de vendas. Por quê? Quando há muita dificuldade para estimar a quantidade de vendas de um negócio, que é o caso de vocês estão com uma ideia, como a gente pode prever quanto venderemos? Vocês estudarem em planejamento e controle financeiro que há técnicas qualitativas e quantitativas para fazer as previsões. Quando a empresa está em funcionamento, é muito mais fácil aplicar algumas técnicas. Quando a empresa não existe, é muito mais difícil, é muito mais incerto, né? Então, uma forma, uma alternativa para a gente ajudar essa visão de quanto vender, eu não sei quanto vou vender, então uma alternativa é calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio aqui é financeiro, que nós vamos fazer, e analisar quanto tempo se espera até alcançar esse volume de vendas, receita ou em quantidade, que produz, que é equivalente ao ponto de equilíbrio. Ou seja, quanto que eu tenho que vender para alcançar o ponto de equilíbrio. Quando você tem essa quantidade de venda, a equipe tem condição de refletir. Nós conseguimos chegar nessa quantidade de venda em quanto tempo? Às vezes é mais fácil do que fazer a previsão de venda, né? Então, calcula-se o ponto de equilíbrio. Como que se calcula o ponto de equilíbrio? A fórmula genérica é essa aí, ponto de equilíbrio financeiro. Nós vamos fazer o financeiro, pessoal, tá? Porque é o aspecto mais financeiro que interessa. Se tem dinheiro ou não, tá? Inclusive, depois a gente vai ver em queima de caixa, tá associado ao aspecto financeiro. Para calcular o ponto de equilíbrio financeiro, você pega os custos e despesas fixas, está aqui o primeiro, diminui depreciações e amortizações contábeis. Amortizações contábeis é um pouco difícil de a gente encontrar, depreciações é mais comum. Compra uma máquina, um equipamento, aquilo se deprecia, e aquilo é um registro contábil, é um custo efetivamente que diminui o lucro tributável, mas não produz reflexo no fluxo de caixa. Portanto, lá no diagrama de fluxo de caixa não pode aparecer depreciação. E você divide esse custo e despesas fixas, só as financeiras, pelo preço de venda líquido menos o custo variável, custo e despesa variável por unidade. Pega o total de custo e despesa variável, divide pela quantidade de venda, você tem um custo e despesa variável. Por isso que você tem que, desde o início, pensar na quantidade de produtos e serviços vendidos. Aqui no preço de venda é muito importante você descontar os tributos que incidem sobre venda. Então, se você está no Simples, se o negócio está no Simples, você aplica essa alíquota efetiva que você vai calcular. Ponto, acabou. Se você está no lucro real ou no lucro presumido, aí você vai ter que considerar esses tributos aqui, PIS, COFINS e um ou mais de um desses aqui. Então, se é uma indústria, você vai ter que considerar o ICMS e o IPI. Se é uma prestadora de serviço, você vai considerar o ISS. Um ou outro comércio vai considerar ICMS e ISS. Como o modelo de negócio normalmente é mais recortado, esses dilemas assim mais complicados não existem muito. E é importante abstrair um pouco, resumir, adotar médias. E em relação a essa adoção de médias, também quero comentar que quando a equipe pensar num negócio e imaginar que esse negócio vai vender 5 produtos ou 5 tipos de serviço, como eu calculo o ponto de equilíbrio? Você faz o preço médio desses 5 produtos ou 5 serviços. Professor, mas são muito diferentes, não tem nada a ver, o preço é absurdamente diferente. Aí você recorta. Como o supermercado faz. O supermercado vende 1.000, 2.000, sei lá quantos mil produtos. Como é que eles fazem o ponto de equilíbrio? Eles fazem por setor, laticínios. O ponto de equilíbrio é em litros.
snacks, o ponto, né? Bebidas, o ponto de equilíbrio é em litro. Carne, o ponto de equilíbrio, carnes em geral, o ponto de equilíbrio é em quilos, e assim vai, né? Claro, ninguém vai fazer um modelo de negócio, provavelmente, né? Mas pode, até um mercadinho em algum lugar, mercado especializado, pode até, né? Mas, em princípio, a gente não encontra isso, mas absorvam essa sugestão do professor, tá? Para terminar, então, você vai calcular, a equipe vai calcular a queima de caixa. O que é queima de caixa? Calculando o ponto de equilíbrio financeiro, você pode calcular a queima de caixa mensal. Qual é a queima de caixa mensal durante os meses que o negócio opera abaixo do ponto de equilíbrio? Então, isso que a equipe tem que discutir. Quanto tempo vamos operar abaixo do ponto de equilíbrio e qual é a crescente? Aí a gente calcula, é possível calcular quanto que a gente vai ter que queimar a caixa, ou seja, operar abaixo do ponto de equilíbrio. Isso custa dinheiro. E isto é muito, muito, muito comum em todas as empresas. E também é comum o cara monta um negócio e ignora o fato de que durante um bom período do início do negócio ele vai operar abaixo do ponto de equilíbrio e ele não injeta capital de giro. Então, esse queima de caixa é um dos fatores importantes para você considerar como um capital de giro necessário para aquele negócio se viabilize. Quanto tempo vamos operar abaixo do ponto de equilíbrio? Enquanto, então, associado a esse tempo, temos que injetar de dinheiro para que o negócio não, não deixe de existir, não acabe, não termine, né? Então, qual o total da queima de caixa queimado até que a empresa atinja o ponto de equilíbrio financeiro? Isso tem que ser respondido. E quanto resulta em somar o valor do caixa queimado no período ao total dos investimentos? Lá, total dos investimentos, o que é mesmo? O que é mesmo? É investimento em capital de giro, tá? Investimento em capital de giro, né? Ou seja, no início vai ter que injetar dinheiro porque o negócio vai funcionar, é o capital de giro necessário, tá? Bom, acabamos essa explicação teórica. Agora é importante, eu vou fazer uma explicação prática com base em um exercício. Esse exercício é este aqui, é o exercício 12 da página 20 da lista de exercícios, em que aqui tem dois casos de investimento, se o investidor investe no hotel ou numa pousada, e tem algumas premissas, então nós vamos usar o Excel para montar esse exercício, e daí depois vamos calcular o ponto de equilíbrio e assim por diante. Com esse exercício conseguiríamos explicar um pouco melhor como que vocês devem organizar o estudo financeiro para atender ao trabalho integrador do sexto termo de administração empresarial, tá? Até o próximo vídeo, então.